pessoal, me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Thaísa, tá? Professora de Direito Administrativo, vou estar com vocês hoje aí para dar seguimento aos exercícios. Coloquei aí em torno de 176 exercícios para vocês fazerem, não tem nada. A gente vai manter a meta hoje aí de 120. Dúvidas a gente deixa para o final, tá? Porque a gente dá uma acelerada. O que tiver dúvida a gente vai marcando, tá? Para poder, depois no finalzinho, a gente dar a explicação do porquê e tirar a dúvida de vocês, tranquilo? Alguém aqui, vocês já devem estudar para concurso há muito tempo, então, né? Ou não? Primeira vez, já viram direito administrativo? Se quiser mudar um pouquinho a dinâmica, pode mudar. Se tiver dúvida, pode tirar, não tem problema não. Não tem problema não? Não esquece a meta. Ah, então beleza. Tá? Então vamos embora. Então, voltando à pergunta, alguém já estudou para concurso, a primeira vez? Já estudou? Direito administrativo é tranquilo? Não. Ai, gente, direito administrativo é uma mãe. Fala sério, é muito bom. É horrível, praticamente. Ah, para de graça. Agora vocês vão ver que o negócio é maneiro. Vocês vão ver só, vocês vão até cantar assim, cara, direito administrativo é maravilhoso. É melhor que, ó, direito administrativo é melhor que penal. Penal e processo. Muito mais fácil. Tem que desmistificar isso daí. Porque penal e processo a gente tá vendo, né? A gente vê o dia a dia, então é mais legal. Ah, pô, dá pra prender o cara, dá pra cometer crime e não ser preso. Aí é maneiro. Mas direito administrativo é a base. Vocês vão ver agora que é maneiro. Vamos lá, a primeira questão. Vocês chegaram a fazer ou não? Você, eu sei que não fez, você pegou sua apostila agora. Você chegou a fazer? Também não? Então, vamos lá, no beabá então. Primeira questãozinha aí, ó. Tício, funcionário público do Poder Judiciário, foi convidado por seu irmão a integrar a sociedade empresária de responsabilidade limitada. Diante dessas circunstâncias, é correto afirmar que Tício pode aceitar o convite, a letra A, desde que não exerça a função de diretoria, gerência ou administração da sociedade. B, desde que sua gestão na empresa não colida com seu horário de trabalho no serviço público. C, fazer parte da diretoria da sociedade e se sua participação estiver limitada a 2 anos. D, se as funções exercidas na empresa forem limitadas à consultoria técnica para execução de projetos e estudos. E letra E, desde que o trabalho na sociedade não seja remunerado. O que vocês acham que é a questão? Isso daí a gente está falando da parte da organização pública. Vocês, como futuros funcionários públicos da polícia, poderiam integrar uma sociedade, né, de uma empresa, por exemplo, abrir um curso com o nome de vocês. Isso é possível? O que vocês acham? Já que vocês já estudaram. Sim, beleza. Por quê? Só não pode ser diretor, gerente, ser sócio. Sim, pode ter até a parte da sociedade, mas que seja em caráter menor, minoritário. Então, a questão aí é a letra A, tá? Ele não pode administrar, é proibido exercer a administração ou gerência, tá? Da sociedade, mas se ele quiser participar como uma parcelazinha minoritária, ele pode. Beleza? Então, a resposta aí é a letra A. Número 2. Compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local. Assinale abaixo a hipótese do serviço público de interesse local cuja exploração cabe ao Estado. Isso aí é uma mistura de direito administrativo com direito constitucional. Isso aí está previsto dentro da Constituição, é um caráter expresso. Artigo 18, exatamente. Perdão, artigo 30. Artigo 30. É, porque a organização começa lá no 18. Sim, começa no 18, vai no 30. Então, letra A aí, ó, transporte coletivo. É de exploração que cabe ao Estado? Serviço postal é gás canalizado? Serviço de energia elétrica ou serviço de telecomunicações? Ele pergunta do Estado? Ele é do Estado. Ele é expresso, gás canalizado. Letra B. Porque Vou até botar a aqui, prioridade ó. do Estado é subsidiária, né? Isso, Exatamente. ele só vai fazer o que sobrar. Entre elas, E a parte de água também. então. Gás canalizado, água, tudo que remete ao que está, vamos botar assim, por baixo da terra, é responsabilidade do Estado. Artigo 30, inciso 5º e artigo 25.
Parágrafo 2º da CF. Está expresso lá. Tudo que tiver expresso na Constituição é lei. Não pode ser alterado, não pode ser mudado, tá? São artigozinhos assim que são importantes que caem em prova. Essa questão aqui é uma questão de polícia civil, tá? Muita gente errou essa questão aqui por conta disso. O pessoal geralmente coloca transporte coletivo por conta da concessão e permissão, tá? Mas transporte coletivo vai entrar numa seara que, se for intermunicipal... Aí é outra coisa, interestadual, mas aí ele está falando dentro do Estado. Então, ele chega a falar, sem questão. Ele é dentro do Estado. Então, Estado é um Estado com letra maiúscula, não é só o Estadozinho pequenininho, é o grandão. Então, é do nível Brasil. Então, aqui é a estrutura toda. Número 3. Supõe que determinado cidadão tenha sofrido ferimentos enquanto aguardava uma audiência em um prédio do Poder Judiciário, ocasionados por um servidor que buscava conter o tumulto que se formou no local em razão de protestos de determinada categoria de funcionários públicos. Referido cidadão buscou a responsabilização civil do Estado pelos danos sofridos, de acordo com o que predica a teoria do risco administrativo. O Estado, A, possui responsabilidade objetiva pelos danos sofridos pelo cidadão, descabendo qualquer excludente de responsabilidade com força maior, culpa da vítima ou de terceiros. B, apenas responde pelos danos causados em caráter comprovadamente doloso ou culposo de seus agentes, assegurando o direito de regresso contra o agressor. Não responde pelos danos causados, salvo se comprovada a omissão no dever de fiscalizar a proteção do serviço público envolvido em suas condições de segurança. D, possui responsabilidade subjetiva pelos danos sofridos pelo cidadão, a quem compete comprovar o nexo de casualidade e culpa anônima do serviço. Letra E, pode ser responsabilizado independentemente de culpa ou dolo de seus agentes, excluindo-se tal responsabilidade se comprovada a culpa de terceiros. A gente chama isso de responsabilidade civil do Estado. Macetinho aqui, ó. Conduta, dano, e no meio deles, o nexo causal. O que vai causar esse dano, tá? Então, tem que ter uma conduta para causar esse nexo causal, que nesse nexo causal causará o dano. Quando a gente fala de Estado, a gente fala da administração pública geral, a responsabilidade é objetiva. Sempre, independente de dano, de dolo ou culpa. O agente público, vocês como futuros policiais civis aí do Rio de Janeiro, causaram um dano a terceiro ou qualquer outra pessoa, agressão, usou a algema sem precisar, usando a súmula 11, se não me engano, que é o PRF, perigo de fuga, risco a ele ou a outra e resistência à prisão. Usou isso fora desse contexto da PRF, a responsabilidade vai ser do Estado, independente de dano, de culpa ou dolo, tá? O Estado se responsabiliza por vocês porque vocês são o Estado, tá? Agora, quando a gente fala de subjetiva, a gente vai precisar do dolo ou culpa. Aqui... Eu vou verificar isso aí na ação de regresso, não é isso? Exatamente. Aqui, ó, é subjetiva. Por exemplo, quando a gente fala de subjetiva aqui, vocês fora... Isso é uma coisa muito discutida também, André. Estava vendo isso essa semana. É uma parada muito discutida porque quando você está fora do teu serviço, está de férias, por exemplo, você não está a serviço da administração pública. Tá? Mas, cara, o STF já disse que não caracteriza, o STJ já disse que caracteriza. O que vale o que vale o que o STF fala, que é a Suprema Corte. Então, se você está fora do serviço e agrediu um cara, mas você é policial civil, você se identificou, está de férias, quer mandar, dar carteirada, vai lá dar carteirada no cara, agride o cara, eu sou policial, você não sei o quê, vai lá, bum. Acabou para você. A sua responsabilidade é subjetiva. Você ou cometeu aquilo por dolo porque você queria bater no cara, porque o cara é teu desafeto, ou você se protegeu de alguma coisa e você age por culpa, negligência, perícia e imprudência, tá? Nesse caso aqui, a pessoa agredida ou que recebeu o dano vai diretamente a você
a ação ação judicial, tá? Ou então a própria, no caso do STF, vai diretamente ao Estado, causando aqui, ó, saindo daqui para cá, quando o Estado vai para você, recebe essa ação judicial, a gente chama aqui de ação de regresso. Ele paga para você, ele paga para o terceiro aquilo que ele foi negligenciado, aquilo que ele foi sofreu o dano referente a vocês, tá? E depois ele vai tirar do teu bolso. Ele tira do bolso dele para pagar a pessoa. Depois ele vai tirar do teu bolso para ele recuperar o que ele teoricamente pagou para você, a ação errada que você fez. Aqui nesse caso, quando tem ação de regresso, tudo vai ser baseado aqui, ó, dolo ou culpa. Tem que ter um ou outro. Sem isso não existe ação subjetiva, só objetivo. Beleza? Deixa eu te perguntar, se você falou da STJ, eu já vi esse julgado até no STJ. Ele, vê se é isso mesmo, se é o mesmo que eu estou falando. Sim. Ele diz que o terceiro pode avançar direto contra o agente. Pode. Se ele estiver em férias, eu vi isso ontem, ele não, porque eu já tinha lido isso. Ele pode até, o cara tá de férias. Teve um caso desse, agora eu não vou me lembrar onde foi, mas teve um caso desse, o cara tava de férias, foi lá, agrediu o cara, fez uma melecância toda. Mas ele se identificou. Mas ele se identificou. Ah, então esse foi o ele se identificou. Entendeu? O que acontece? O STJ julgou como se a culpa fosse do Estado. Objetiva, cabia na ação de regresso. Só que o STF depois... Exatamente. O terceiro podia avançar direto. Exatamente. Só que aí o STF julgou que não. O cara estava de férias, ele não estava a serviço do Estado, ele estava de férias. Então, é subjetivo. Vai direto a ele. Foi esse mesmo. Vai direto a ele. Então, o que vocês acham aí dessa questão número 3, depois dessa explicação aqui, desse macetinho? Qual é a letra aí que vocês acham? Opção. Possui responsabilidade objetiva pelos danos sofridos pelo cidadão? Descabendo qualquer excludente? Não, aí cabe excludente. Aí cabe excludente. Letra E, né? Letra E. Letra E de escola aí, ó. Pode ser responsabilizado independente, ó, de dolo ou culpa de seus agentes, excluindo tal responsabilidade se comprovada o dolo ou culpa de terceiro. Se os terceiros, no caso, vocês como policiais, eu sou terceiro qualquer na rua, acabei ajudando que esse dano ocorresse, a culpa é minha, mas tem que ser comprovado. Se foi por dolo meu, porque eu quis bater na viatura de vocês, ou se eu fui negligente, imperita e imprudente. Tudo tem que ser feito. Na maioria das vezes, a culpa é concorrente, os dois levam a culpa, tá? Dependendo do caso. O caso mais, todo mundo acha mais fácil, é a culpa concorrente. A culpa concorrente atenua, não é isso? Atenua. Não tira, não exclui, só atenua, dos dois lados. Sim. Atenua dos dois lados. Então a questão aí é a letra E. Tu vai achar isso daí, a número 3. Deixa eu apagar aqui. Número 3 você vai achar no artigo 37. Parágrafo 6º. Parágrafo 6º. Uma outra coisa, gente. Leitura obrigatória para direito administrativo. Artigo 37 ao 41. Leitura obrigatória. Metade das questões que você vai ver em qualquer prova estão dentro desses artigos aqui. Metade não, bota aí, 90% da prova é isso daqui. 90% da tua prova de direito administrativo está dentro disso daqui. Ele sempre vai pegar organização civil do Estado, responsabilidade civil do servidor e a parte de poderes e atos administrativos. São 4 subgrupos dentro desses artigos que vão cair na tua prova. Principalmente organização pública, atos e poderes. Responsabilidade mais ou menos. Pode até que caia na prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro por conta do alto índice de falta dela hoje em dia, né? Mas atos administrativos, poderes na parte de desvio de poder, excesso de poder,
é condição sine qua non na tua prova. Sempre vai cair. Polícia Civil do Rio de Janeiro, como Polícia Civil do Espírito Santo, só caiu isso, se você parou para perceber. Caiu responsabilidade, atos e poderes, só. E uma questão de organização civil, uma questão de organização pública. Porque a organização pública pode botar lá no direito constitucional também. Pode. Aí Tá muito consegue ligado. mesclar. Consegue mesclar, tá? Então, depois até anoto aqui para vocês, mas no final da aula eu boto aqui para vocês o que com certeza vai cair na prova, tá? Vamos lá, questão 4 aí, ó. Roberto é empresário, ingressou com representação dirigida ao órgão competente da administração pública, requerendo a apuração e posterior adoção de providências cabíveis, tendo em vista ilicitudes praticadas por determinado servidor público, causadoras de graves danos não só ao erário, como o próprio autor da representação. A gente está falando aí de lei de improbidade, tá? 8429. A administração pública recebeu a representação e instaurou o respectivo processo administrativo, porém impediu que Roberto tivesse acesso aos autos, privando-o de ter ciência das medidas adotadas, sendo que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de sigilo previstas em lei. O princípio da administração pública afrontado ele misturou lei de improbidade com princípios. Quais são os princípios expressos na Constituição Federal? São do caput do 37, LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eficiência entrou quando? 99. 98, emenda 98, constitucional. emenda Emenda constitucional 19, exatamente. Cuidado! Errei o ano. No ano, pô, tá bom. Então, tá dentro do artigo 37 da Constituição Federal, olha lá. Deixa eu cair aqui. Princípios expressos. Lembrando que aqui, como eu acabei de falar, o E de eficiência veio pela emenda constitucional 98. Ele não existia, ele era implícito, ou seja, não estava escrito, ficava subentendido. A partir de 98, por essa emenda, ela entrou como expresso. Por que a eficiência entrou como expresso? Porque a partir de 98 eles precisavam que o serviço público fosse eficiente, tivesse serviço público, mas com o menor valor possível. Gasta-se menos, serviço melhor. Era por isso que eles colocaram como expresso dentro da Constituição. Então, o princípio aí ferido, já que o cara não teve acesso aos autos dele, vai ferir o qual? A publicidade, a eficiência, a isonomia, a razoabilidade ou a improbidade? Lembrando que o L do LIMP é legalidade, tudo tem que estar dentro da lei, tudo tem que ser legal. O I de impessoalidade, caráter impessoal, tudo que a administração pública fizer tem que ser impessoal. Não pode ser nada levado, é meu filho, é meu tio, não sei o quê. Não pode, tem que ser impessoal. Tem que ser moral também. Tem que dar publicidade quando for necessário e ser eficiente. Qual que vocês acham aí que é a questão? A, B, C, D ou E? Vamos lá. Lembrando que o cara foi processado, não deixaram ele ver os autos dele, tá? E com isso feriu qual princípio aqui da administração? Exatamente. Tudo, gente, para vocês então isso é essencial. Qualquer coisa que tenha sido escrita, que não seja, por exemplo, algo ligado ao Estado, que seria de caráter, como é que é o nome? De segurança pública, tem que ser publicado. Tudo. Inquérito policial, que já foi redigido, que já foi escrito, ele tem que ser liberado, sim. Tanto para a pessoa quanto para o advogado, para poder ter acesso aos autos. Tudo que foi descrito, tudo que já está colocado num papelzinho lá, tem que ser liberado. Nesse caso aqui, é o que a questão diz. Já tinha sido escrito, já tinha sido todo redigido, não deixaram ele acessar, então feriu a publicidade. Tá? Casos sigilosos de segurança nacional ligados à aeronáutica, marinha, exército ou outras coisas, PF, PRF,
não vão ser divulgados por questão de segurança nacional. O restante tem que ser divulgado, tá? Número 5. O Estado Y concedeu a um particular autorização para a prática de determinada atividade. Posteriormente, é editada lei vedando a realização daquela atividade. Diante do exposto, é considerado as formas de extinção dos atos administrativos. Assinale a alternativa correta. A. Deve ser declarada a nulidade do ato em questão. B. Deve ser declarada a caducidade do ato em questão. C. O ato em questão deve ser cassado. D. O ato em questão deve ser revogado. E. O caso em tela retrata uma contraposição do ato administrativo. Letra D. D de dado? D? Não. Não. A maioria da galera, quando eu passei para os meus outros alunos, o pessoal foi letra D por causa da lei aqui que foi editada vedando a realização daquele determinado ato. No caso, a resposta vai ser a letra B de bola. Declarada a caducidade do ato em questão, por causa da decadência. Não, eu não estou sem questão. No caso aqui, ele não especifica quanto tempo tem aquele ato. Dentro do direito administrativo, tudo que você tiver de decadência, nulidade, prazo, a maioria é 5 anos. Se não souber fazer, vai de 5 anos. A regra é essa. Tem outros prazos dentro do direito administrativo variados. Mas se a questão não te disser qual é o prazo, vai no 5 que dá certo. Aquele prazozinho regra geral do direito administrativo, 5 anos. Nesse caso aqui, a questão não diz quanto tempo aquele ato tem. Então, se veio uma lei fazendo com que aquele ato seja nulo, seja invalidado, a gente entra como caducidade dele. A gente dá-se a entender que já são 5 anos passados. Então, a letra B, declarada a caducidade do ato em questão. No caso, a decadência vai ocorrer quando a lei que dava sustentação àquele ato lá que ainda estava em vigor, tá? Vai ser revogada total ou parcialmente pelo judiciário com a nova lei. Ou ele vai ser revogado em parte, ou vai ser total, dando a nulidade, sendo anulado, dando caducidade a ele. Beleza? Por enquanto, dúvidas? Questões difíceis, estão tranquilas? Se tivesse dando um prazo aqui. Aí você iria dentro desse prazo, ele daria para você esse prazo. Aí, dependendo, se fosse antes dos 5 anos, tivesse 3 anos, por exemplo, aí ele seria revogado. Exatamente. Como a questão não está te dizendo quanto tempo tem, você vai no prazo máximo de 5 anos. Aí qual é a diferença da nulidade para caducidade? Caducidade é caduco, ele é velho, ele é obsoleto. Nulo é quando ele está fora da lei. Entendi. Ele se torna nulo porque ele está fora da lei. Tá. Nulo, nulidade, ilegal, ilícito, tudo isso remete a ato fora da lei. Tá. São sinônimos. Vamos lá, número 6. Com relação aos poderes da administração pública, assinale a alternativa correta. A. O poder de polícia administrativa incide sobre bens, direitos individuais e pessoas que se contrapõem ao interesse da coletividade. B. Polícia Civil é um órgão público integrante da administração indireta que exerce poder de polícia judiciária. C. Por meio do poder hierárquico, o superior aplica sanções aos subordinados que cometam irregularidades, sendo admitida em nosso ordenamento a aplicação de penalidade com base tão somente na verdade sabida. D. O poder de polícia é sempre autoexecutório, pois a administração não precisa submeter seus atos à apreciação do poder judiciário. Letra E. Por meio do poder regulamentar, o chefe do Poder Executivo edita regulamentos ou decretos regulamentares para a fiel execução das leis. Agora a gente está falando de poderes da administração. Dentro dela a gente tem o nosso iPod divino, tá? Deixa eu botar aqui. Número 6. Letra E. Oi? Letra E. Letra E. Ó. Aqui é iPod divino? iPod divino. Poderia, vou botar aqui. Os poderes aqui. Poder hierárquico, regulamentar,
Agora deu branco. Vou pegar o celular ali. Tá no ar, falta no celular. Fiz um desenhozinho pra você colocar no exercício. Hierárquico. Vou botar na ordem aqui. Poder de polícia. Poder disciplinar. Discricionário. Vinculado. Agora eu entendi bastante. Discricionário vinculado no normativo. Os três, esses poderes juntos aqui a gente forma um mnemônico chamado aí pode divino. Bota embaixo, bota embaixo. Já ia embora ali. Bota divino embaixo. Aí pode divino. Esses são os poderes que você sempre vai ver dentro de qualquer questão dentro do direito administrativo. Principalmente esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. São os que mais caem em prova. Esses quatro aqui. Os quatro primeiros. Sempre caem em prova. Geralmente, eles misturam o hierárquico com o disciplinar, o poder de polícia com o disciplinar, ou então eles usam o discricionário misturado aqui com ou o poder hierárquico ou disciplinar. Então, os quatro aqui estão sempre ligados um no outro. Eles sempre confundem os conceitos de um do outro. Tá? Então, atenção aos quatro primeiros aqui. Vamos lá, voltando aqui à relação. Com relação aos poderes da administração pública, assinale a alternativa correta. Como já cantamos a pedra aí, vai ser por meio do poder regulamentar dele aqui. É o poder regulamentar, por meio do poder regulamentar, o chefe do Poder Executivo edita os regulamentos ou decretos regulamentares para dar fim à execução às leis. No caso aqui, seria normativo. É o normativo, de norma. Embaixo. Aqui embaixo, que é esse daqui. A gente pode encontrar poder normativo, botar aqui regulamentar também, botar ali. Tá? Quando a gente fala desse poder aqui em específico, a gente tem que prestar atenção no seguinte, em duas palavrinhas-chave, privativo e exclusivo. Tudo que for privativo, somente aquela pessoa pode fazer. Só. Por exemplo, você tem o poder, você tem o caráter privativo de prender uma pessoa específica, você só pode prender aquela pessoa. Só você pode prender aquela pessoa. Agora, quando ele é exclusivo, você pode, ao contrário, exclusivo você só pode prender, privativo você pode delegar. Por exemplo, pode pedir para tua amiga, ó, prende o André para mim, por favor, que agora eu estou ocupado. Caso contrário, não. Se é exclusivo seu, só você vai poder prender o André. Privativo você delega. Nesse caso aqui, a gente está, da questão número 6, a gente está falando do artigo 84. Inciso 4º da Constituição, que fala da edição de decreto-lei, decreto autônomo, tá? E decreto-lei hoje já não existe, mas decreto autônomo, isso aí, no caso, seria privativo do presidente da República, podendo ser delegado aos chefes, ao chefe da PGR, Procuradoria-Geral da República, AGU e os ministros de Estado também. Eles também podem
fazer editar decretos autônomos. Basta que o presidente assim os libere para fazer, tá? Então aqui, nesse caso, ele está fazendo o quê? Um caráter privativo dele. Só ele pode editar um decreto fazendo com que, ó, essa lei X vai funcionar dessa maneira aqui. Então, eu quero que vocês sigam a lei como está descrito nesse decreto. Acabou. Só ele pode fazer. Caso contrário, se for algo diferente, ele delega isso para outra pessoa. PGR, AGU ou ministro do Estado. Beleza? Dúvidas até aqui? Não? Gente, esse silêncio me mata. Não, pra mim. Ele é privativo, então delega e o Exclusivo é só ele. Isso. Isso sempre confunde também, tá? Então, atençãozinha nessas palavrazinhas-chave pode cair na prova. E essas modalidades estão dentro de qual desses aí? No caso, normativo. Regulamentar. Regulamentar ou normativo. Tá. Norma, né? Não, Tá. regulamento. Norma, regulamento, tá tudo junto Tá na bom. mesma coisa.